Dando sequência nas nossas aulas do Google Family Link, esse módulo de criação e gerenciamento de contas, nós vamos ver algumas características muito peculiares. A primeira informação que é importante é a gente entender a sua conta no Google, tá? E nessa aula a gente vai ver algumas features, algumas características que são muito importantes, seguindo o conteúdo programático do que a gente vai ver nas próximas aulas. Nós teremos sempre, a gente vai ver qual que é o objetivo da aula, tá bem? O que nós veremos e importante das atividades que vocês possam executar, não somente pelo que eu vou demonstrar na tela, mas também a opção de vocês acompanharem no mesmo ambiente de vocês, tá bem? Tanto no ambiente de internet, como também no ambiente do próprio smartphone ou telefone que vocês utilizarem, tá bem? Então, nessa aula a gente vai entender a sua conta no Google e o conceito do Family Link, direto no painel do Google. A gente vai fazer uma criação de perfil, tá? No próprio smartphone, e a gente vai fazer isso online, tá? Então, uma coisa que é bastante importante quando a gente começa a falar sobre o Google Family Link é o conceito do grupo familiar. O que é isso? Quando você vai definir o seu perfil no Google e começar a utilizar o Google Family Link, uma informação que o Google solicita para você vai ser a criação de um grupo familiar. Quais são as pessoas, quais são os membros desse grupo ao qual você vai fazer a gestão do Family Link, tá? Você pode ser pai, no caso a gente vai utilizar essa analogia, que a gestão está sendo feita por um pai, tá bem? Então nós vamos criar uma conta do pai e ele vai ser o responsável por esse grupo familiar, tá? Então a gente vai associar a nossa conta a um grupo familiar que nós vamos criar no Google, tá? Só que também o pai, ele tem lá as suas características e as suas responsabilidades, mas não necessariamente ele vai ser o único membro desse grupo familiar que tem a permissão ou as definições de criar as regras de acesso e as regras de utilização de horário e aplicativo, tá? Às vezes você também pode criar uma outra entidade, uma outra personalidade que também pode compartilhar contigo as responsabilidades dentro desse grupo familiar. Aqui a gente vai criar também a mãe, tá bem? A mãe também que vai ter a mesma autoridade do que o pai nesse conceito do grupo familiar. Ela também tem autoridade para bloquear aplicativos, para fazer regras de horários, para falar o que pode e o que não pode. Então nós também vamos ver como que a gente cria esse membro e adiciona ele ao grupo familiar, tá? E o mais importante de tudo, na verdade, é o que faz o mais sentido, você vai fazer a gestão do controle parental de uma entidade que está sob sua responsabilidade. No caso que nós estamos utilizando, o laboratório que a gente vai utilizar, a gente vai criar uma conta para o nosso filho, ao qual vai ser uma criança menor de 12 anos, que tem definições diferentes do que é um adolescente. A gente também pode ver adolescente, mas o nosso princípio vai ser como é que eu defino a gestão da conta para uma criança abaixo de 13 anos, e a gente vai criar uma conta para essa criança e vai também adicioná-la ao grupo familiar, tá bem? Isso é muito importante. Uma outra informação que é muito importante é o pai, apesar de ser ali o gestor, o responsável, nesses exemplos que nós vamos ver no entendimento do grupo familiar, eu vou estar utilizando uma conta do Gmail, tá? Você não tem a obrigação de utilizar uma conta Gmail para utilizar o Family Link. Você pode ter uma outra conta que não é Gmail, você só precisa vincular essa conta à sua conta do Google, tá? Mas no caso a gente vai ter uma conta pai com um e-mail específico vinculado ao grupo familiar. Eu vou ter a mãe, que também vai ter uma autoridade nesse grupo familiar, que também nesse caso tem um e-mail do Gmail, e nós vamos criar uma conta para o nosso filho vinculada a essa família, que também vai estar associada ao Gmail, só que não necessariamente, como eu disse anteriormente, precisa ser uma conta do Gmail, tá? Você pode ter uma outra
uma filha, um outro membro da família que não utiliza a conta Gmail, mas que você tem responsabilidade sobre essa conta dela, tá bem? No caso aqui eu estou utilizando o Hotmail como um exemplo disso, tá? Então a gente vai entender isso aqui no nosso próprio ambiente do Google. Olá, então eu já estou aqui no meu navegador. No caso aqui eu estou utilizando o Google Chrome, tá bem? Então uma coisa que é muito importante é a definição da conta, tá? Então eu vou entrar aqui na minha conta principal, eu vou aceder à conta Google. Eu tenho uma conta chamada Pai Real, tá? Que o e-mail, como eu fiz a observação lá atrás, ele é paireal.formacão@gmail.com, também é só para fazer analogia, é só para a gente saber que o Pai Real é a conta principal com que eu vou trabalhar. Então eu vou inicializar a minha conta. E aqui eu já estou no meu painel principal. Esse painel do Google aqui é muito interessante porque ele tem diversas informações sobre a sua conta, tá bem? Sobre a sua conta Google. Então eu tenho aqui uma foto que eu adicionei nessa conta, só para fazer o vínculo. Ao canto superior direito, ele também repete a mesma fotinha, só para manter aqui a analogia da conta que eu estou associado. Só que eu também estou no navegador utilizando o perfil do Pai Real, tá? Então eu tenho esses vínculos. Aí eu estou aqui na minha conta principal. Quando eu clico nas observações de gerir a conta Google, ele vem para essa tela principal, tá? Que é a tela de dashboard da conta com que eu estou trabalhando nesse momento. Aqui ao menu à esquerda, você tem diversas informações que o Google tem sobre você. E é muito importante você ter isso em mente, tá? Essas são informações extremamente importantes. Inclusive questões de privacidade, tá? Diversas outras informações que eu sempre venho falando no blog, que eu sempre venho escrevendo artigos sobre isso, eu tenho as observações daqui. Então eu tenho a segurança, eu tenho também os dispositivos que estão associados à conta. Nós vamos ver qual que é o celular, qual que é o smartphone que eu tenho associado a essa conta. A gente vai fazer alguns exercícios em cima disso, tá? Mas o mais importante aqui são as pessoas vinculadas à minha conta Google, tá? Aqui na guia Pessoas e Partilha, você cria o seu grupo familiar, tá? E eu criei o meu perfil e adicionei a mãe, tá? Então eu tenho aqui a minha conta e eu tenho a mãe como membro, tá? Quando eu quero criar a conta Google Family Link, ele vem sem ninguém, tá bem? Então a primeira informação que você tem que fazer é adicionar um membro. Então você vai enviar um convite. Nesse caso eu já tinha feito já tinha criado um convite, eu tinha feito um convite para uma pessoa que é quem me ajuda a responsabilidade de cuidar desse grupo, tá bem? E ele define aqui que você pode adicionar convites para até 4 pessoas, incluindo as restrições de idade. A gente vai ver as questões de restrições de idade numa próxima aula, tá? Mas é muito importante você entender aqui o contexto. Nós vamos também, numa oportunidade futura, nós vamos criar a conta do filho e nós vamos adicionar o filho à conta do grupo familiar, tá? Então é muito importante que você entenda para já que no meu painel principal, no meu dashboard da conta Google, eu tenho uma opção chamada Pessoas e Partilha e eu tenho a gestão do grupo familiar aqui. O grupo familiar do Google ele tem alguns recursos que são muito interessantes, tá? Eu posso compartilhar senhas, eu posso compartilhar os contatos, eu posso compartilhar agendas, eu posso fazer uma série de funcionalidades, desde que eu tenha o vínculo com as pessoas com quem eu confio. Isso é muito interessante. Eu não sei se isso é uma opção que nós vamos ver nessa formação, porque ela está totalmente direcionada para o Google Family Link, mas se vocês acharem que é necessário e que é oportuno, coloca no comentário da aula que a gente pode criar um material adicional para isso, tá bem? Então essa é a informação prioritária. Uma outra coisa também que é importante que vocês tenham em mente é o vínculo da conta com o smartphone.
tá? Porque você tem duas formas de fazer a gestão do Google Family Link. Você tem pelo dashboard aqui do próprio Google, que você entra no navegador, acessa as definições da sua conta, acessa as definições do Family Link e lá nos membros você consegue ver as limitações e as regras para cada conta. A gente já vai ver isso para frente, mas também você tem o aplicativo do Google Family Link que você tem que instalar no seu smartphone, que diversas das funcionalidades que você também vê aqui no painel, na web, no navegador, você também consegue ver no aplicativo, tá? Então eu vou abrir aqui o aplicativo no smartphone para que vocês vejam essa configuração. Então, aqui eu já tenho a tela do meu smartphone ligada, tá? Esse smartphone ele já está vinculado à minha conta do Pai Real. Então, quando eu entro aqui no Google, na Play Store, tá bem? Ele já tem aqui, já mostra o meu vínculo, tá? Porque quando eu ativei esse telefone, eu tive que obrigatoriamente vincular o dispositivo à minha conta Google, tá? Essa é uma obrigação que o Google exige para que a gente use o Android, tá? E é muito similar ao que a gente vê no painel web, tá? Então, se você clicar em gerenciar a sua conta no Google, você vai ver algumas opções que são exatamente as que nós vimos lá no painel no navegador, tá? Inclusive a guia pessoas e compartilhamento. Então eu tenho aqui o pai e eu tenho a mãe vinculada ao grupo familiar que eu criei. Então a definição é: eu tenho aqui a mesma funcionalidade que eu tenho lá. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é fazer a instalação do Google Family Link. Então eu entro no Play Store, eu entro aqui na conta do Google, vou em Google Family Link. Tá? E eu tenho esse aplicativo aqui, ó, Google Family Link. Eu vou instalar. Eu vou abrir. Tá? Aí eu tenho aqui um assistente de configuração, como é a primeira vez que eu estou utilizando esse aplicativo no meu smartphone. Então vamos ver aqui os detalhes, tá? Então ele vem: olá, este é o Family Link. Com o Family Link você pode ver como as crianças usam os dispositivos e gerenciar remotamente as atividades delas. A conta que está entrando é a Pai Real? Sim, vou continuar como pai. Por que ele pergunta isso? Porque se eu tivesse fazendo uma configuração para o meu filho, o assistente seria um pouco diferente. Então eu vou continuar como pai, que é o meu nome próprio, tá bem? Eu não vou adicionar criança agora, tá bem? Só vou fazer o vínculo da conta, tá? Com o Google Family Link já instalado, ele vai me perguntar qual que é a criança que eu quero gerenciar. Eu tenho algumas funcionalidades aqui, tá bem? Então ele tem aqui adicionar criança, o código de acesso da família do responsável, que algumas restrições e códigos eu preciso vincular isso. Eu tenho aqui dentro também a opção de gerenciar família. Se eu clicar, ele vai mostrar quais são os membros associados. Ele traz outras informações sobre aviso de privacidade, ele vai abrir, né, um link, aviso de privacidade sobre as crianças, interessante conhecer isso aqui, mas a gente vai fazer um apanhado dessas observações no decorrer do curso, tá bem? Então, voltando aqui pro desktop do smartphone. Agora eu já tenho aqui o Family Link, o aplicativo do Family Link instalado no meu smartphone, tá? Nessa configuração, todo aplicativo que eu instalo nesse smartphone, o próprio Android, ele cria um atalho no desktop do telefone, tá bem? Nessa janela principal do telefone. Se eu clicar aqui, ele vai abrir o Family Link como pai, porque eu sou o gestor desse grupo familiar e eu tenho aqui os atalhos principais. Eu vou deixar o Family Link na janela principal, só para que a gente tenha o entendimento disso, ok? Então, nesta aula, o que nós vemos? Só para que a gente reforce todo o conteúdo. Nós vemos o acesso ao painel da conta Google, para que você configure as features do seu perfil, da sua conta Google. Nós vimos a similaridade entre o dashboard do que você vê no navegador na sua conta Google
com a similaridade com que você vê a sua conta Google no smartphone, tá? Lembrando, reforçando que você precisa ter a conta Google vinculada ao seu telefone para que você faça a gestão nos dois ambientes. Nós vimos a instalação do Family Link para pais, tá bem? A mesma configuração que eu fiz como o pai real também pode ser feito com a mãe real, tá? É idêntico, o procedimento é o mesmo, tá? Nós vamos, na próxima aula, criar uma conta para o filho e nós vamos vincular o filho ao Google Family Link. Então, vamos para a próxima aula.